Temos, ou seja, Olá, eu sou a Patrícia Protásio e este é o e agora Passeio mensalmente mais. Vamos publicar. Olá, eu sou a Patrícia Protásio e este é o espaço de Eu Consigo, onde mensalmente vamos publicar uma entrevista com um terapeuta ocupacional que está a fazer a diferença na saúde em Portugal. Se também estás curioso acerca desta profissão, se reconheces o valor destes profissionais, segue-nos aqui no canal, porque vais ficar a saber ainda mais sobre o que é a terapia ocupacional e o que fazem os terapeutas ocupacionais no nosso país. Então, Gabriela, antes de mais, obrigada por ter aceitado estar aqui comigo para esta conversa. Estas entrevistas servem para divulgar a terapia ocupacional e os terapeutas ocupacionais que estão a trabalhar em Portugal. E porque é que eu convidei a Gabriela para estar aqui connosco? Para dar a conhecer o seu trabalho, que é muito importante, na minha opinião. Nós conhecemos no Universo Mulheres à Obra, não foi? Através, no fundo, aqui no mundo virtual, porque é raro encontrar terapeutas ocupacionais por aí no mundo do empreendedorismo e encontrei a Gabriela e quis conhecê-la. E depois acabámos por fazer um projeto conjunto na área da formação. A Gabriela trabalha atualmente muito com a inteligência artificial aplicada à terapia ocupacional, mas para além desse seu projeto tem também a sua atividade mais de dia a dia, não é? E eu quero saber tudo. Quero saber sobre a inteligência artificial, sobre o que é que faz no seu dia a dia, sobre a sua atividade enquanto empreendedora. Por isso, vamos começar por saber quem é a Gabriela, quantos anos tem, assim uma apresentação rápida e mais genérica sobre si. Conte-nos tudo. Olá, Patrícia também. Obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui. De facto, foi o digital que nos juntou, que nos deu a conhecer uma à outra no mundo das mulheres à obra. Eu, quando entrei para o digital, realmente entrei através do empreendedorismo, e agora também já estou com inteligência artificial. Antes disso, portanto, o meu nome é Gabriela Carvalho, eu sou terapeuta ocupacional desde 2007, terminei a minha licenciatura em 2007, mas ainda sou do tempo em que a licenciatura era bietápica e, portanto, já em 2006 nós como bacharelato poderíamos exercer e eu comecei logo a exercer, portanto, desde 2006, faz este ano 20 anos que eu exerço a profissão como terapeuta ocupacional. É uma profissão que eu abracei desde o início, que eu me identifico imenso, que me faz sentido levar para o resto da vida, porque de facto nós, seres humanos, somos seres ocupacionais, nós não existimos sem fazer nada. A par desta paixão pela terapia ocupacional, sempre existiu aqui este bichinho, do empreendedorismo, de inovação, de criar coisas diferentes, também associadas à terapia ocupacional, e por isso o meu projeto, do empreendedorismo, trazer a terapia ocupacional para o empreendedorismo, quando também comecei a explorar a área da inteligência artificial. A inteligência artificial para mim é algo que me dá muito prazer e que eu gosto de aprender. E, portanto, conciliar duas coisas que eu adoro, neste caso três, porque terapeuta ocupacional, eu amo a minha profissão. Inteligência artificial é algo também que eu gosto imenso, que me dá muito gozo aprender e perceber como é que nós podemos utilizar de forma correta. Portanto, eu defendo sempre com critério, rigor e responsabilidade. E depois, tudo isto faz com que eu me sinta uma empreendedora. E daí trazer a terapia ocupacional para o empreendedorismo. Portanto, são três coisas que, no fundo, também se interligam entre si. O meu percurso no digital começou já em 2022, portanto, há 4 anos que eu estou no digital. Sou mãe de duas criaturas maravilhosas, a Mariana, que já tem 12 anos, e o Francisco, que tem 4. Sou de Amarante, portanto, aqui da Zona Norte, uma cidade linda também. E pronto, genericamente, é o que eu tenho para vos dizer e para me apresentar também. E Relativamente em que escola é que se formou? Eu estudei na atual Escola Superior de Saúde, antiga Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Porto, antiga Ok, ESTE, que agora é a Escola Superior de Saúde do Porto, não é mesmo? Mas mudou o nome. Portanto, foi aí que eu tirei a minha licenciatura. ok. E depois começou a trabalhar em que área? Então, eu quando terminei, numa fase inicial, ainda em 2026, dei apoio a crianças em gabinetes. 2020, aliás, 2006, desculpem, 2006.
Depois em 2007, 8, 9, 10, ainda fui mantendo gabinetes também mais ao sábado e finais de dia, mas eu em 2007 estava a fazer a licenciatura, que era diurna, e portanto, à par da licenciatura, não tinha tempo para trabalhar a tempo inteiro, e terminei em outubro de 2007 e estive um ano a trabalhar na Cercimar. Portanto, comecei o meu percurso na área da deficiência mental. Dava apoio nas escolas, nos domicílios, na intervenção precoce e, portanto, de outubro de 2007 até outubro de 2008, trabalhei na Cerci Marco. Depois, aqui a Santa Casa da Misericórdia de Amarante, onde eu ainda estou a trabalhar, abriu concurso para terapeuta ocupacional, eu concorri, e fiquei com o lugar e, portanto, estou a trabalhar na Santa Casa da Misericórdia de Amarante desde 2007. Portanto, Mas noutra área, não é? Não está na área da deficiência mental neste momento. não, não, é o melhor, não é desde 2007, é desde 2008. Estou na área, iniciei na área da terceira idade, portanto, quando eu entrei, a instituição tinha duas valências do lar de idosos, foi onde eu comecei, geriatria e gerontologia. Também, entretanto, foi criada uma ala de utentes crónicos de psiquiatria, eu dava algum apoio também a essa ala. Desde 2013 abrimos uma unidade de cuidados continuados de longa duração e manutenção, e eu transitei para a unidade de cuidados continuados. Portanto, de 2008 a 2013 estive especificamente em lares de idosos e desde 2013 até o momento atual estou na unidade de cuidados continuados de longa duração e manutenção. Ok. Só para quem não está tão dentro da área, não é? Explicar aqui um bocadinho o que é que faz um terapeuta ocupacional nesse tipo de contexto, não é? Enfim, numa unidade de cuidados continuados, qual é o papel de um terapeuta ocupacional nesta área do envelhecimento e neste tipo de unidade? Consegue dar-nos aqui um panorama assim geral do Mais que é geral, o dia a portanto, a dia nível. de um terapeuta ocupacional neste contexto? Portanto, nós, enquanto unidade de cuidados continuados de longa duração e manutenção, temos um médico fisiatra que avalia os doentes e faz as prescrições, para terapia da fala, terapia ocupacional e fisioterapia. Aliás, terapia da fala deixou de ser obrigatória, mas a nossa unidade continua a ter a valência de terapia da fala, por perceber e identificar também a importância desta profissão aqui, nesta tipologia de longa duração e manutenção. Enquanto terapeuta ocupacional, portanto, depois da avaliação médica, ou no caso da equipa considerar que há um doente, um utente que teve algum tipo de evolução ou de regressão e necessita de apoio de terapia ocupacional, pode também fazer a sinalização dessa forma. Normalmente, o médico fisiatra, à entrada do doente, faz a avaliação e faz a prescrição das três áreas das tecnologias da saúde: fisioterapia, terapia ocupacional e terapia da fala, que são necessárias intervir com aquele doente, e faz a sua prescrição. O objetivo principal da terapia ocupacional nesta valência de longa duração e manutenção, porque a Rede Nacional de Cuidados Continuados tem longa duração e manutenção, média duração, convalescença, paliativos, portanto, eu estou especificamente em longa duração e manutenção. Aqui o objetivo principal é, como diz, manter as competências, mas sempre que possível reabilitar. É nesse espírito que nós trabalhamos. Apesar de o objetivo principal ser manter competências, nós tentamos sempre e procuramos sempre a reabilitação. Então, o que é que eu no meu dia a dia, onde é que eu exerço? Nomeadamente nas refeições, para restabelecer independência na alimentação, ou adaptar com produtos de apoio para aquele doente conseguir comer de forma mais independente. No dia a dia também faço sessões individuais, avalio o doente, depois da avaliação, também de acordo com a prescrição, defino os objetivos a traçar, a trabalhar, e a minha intervenção é sempre no sentido de alcançar esse objetivo, seja mais motor ou mais cognitivo. Por isso, aqui não é tanto aquela medicina física e reabilitação pura, de ginásio, como nós poderemos associar. Uhum. Aqui eu trabalho um todo, eu trabalho o doente também. Por exemplo, nós temos pessoas com demências e eu trabalho muito a parte cognitiva de manutenção de competências com atividades de reminiscências, de musicoterapia, com atividades cognitivas de associação, de memória. Portanto, depois quando se for, por exemplo, um AVC, um TCE, casos que necessitem mais de intervenção
física, de amplitudes, de treino de força muscular, destreza manual, motricidade fina. Portanto, todas estas competências são avaliadas e, de acordo com as necessidades, é feito o meu plano de intervenção, que neste caso pode englobar físico e motor e cognitivo, pode ser mais direcionado para a parte física, motora, mais para a parte cognitiva, dependendo também do diagnóstico e dos objetivos com aquele doente. Mas quando eu tenho sempre o meu foco é aquela pessoa conseguir fazer o máximo de atividades do seu dia a dia de forma independente e autónoma. Portanto, conseguir decidir o máximo de tempo possível, ser autónoma, tomar decisões o máximo de tempo possível e conseguir fazer, ser independente também o máximo de tempo possível. São sempre intervenções individuais, então. Não faz Eu intervenções em faço grupo. individuais e grupais, nomeadamente musicoterapia em grupo, reminiscências em grupo. Não significa que não faça uma outra intervenção de reminiscências individual de acordo com o caso. Por exemplo, se for um doente com demência, poderá ser mais fácil direcionar as reminiscências não de forma tão global, nomeadamente para brincadeiras de antigamente. Por exemplo, se eu estiver a trabalhar com um doente com demências, eu posso direcionar especificamente para determinadas brincadeiras ou brinquedos que ele tinha no tempo de infância. E então aí é mais individual. Mas no meu dia a dia, as minhas atividades são mais individuais, sim, mas tenho sempre definido uma a duas vezes por semana para atividades de grupo, ou de musicoterapia ou de reminiscências. Então, agora eu vou-lhe fazer uma pergunta que faço muitas vezes aos terapeutas ocupacionais e que tem a ver com esta dificuldade que eu sinto muitas vezes, dos terapeutas ocupacionais comunicarem aquilo que fazem. Não é o seu caso, porque a Gabriela tem uma incrível capacidade de expressão, é uma excelente comunicadora, uma excelente formadora, e por isso mesmo é que eu lhe vou colocar esta pergunta, porque acho que precisamos de excelentes comunicadores a comunicar a terapia ocupacional. Então a pergunta é: quando lhe perguntam o que é a terapia ocupacional, quando lhe perguntam o que é que faz enquanto profissional, como é que explica às pessoas o que é a terapia ocupacional? Aquilo que eu falo sempre é: todos nós, o ser humano, não existe sem fazer nada. Quando eu digo não estou a fazer nada, isso não existe, ponto. Nós fazemos sempre alguma coisa. O descanso é uma atividade. E, portanto, nós, o ser humano, tem diferentes atividades que realiza ao longo do seu dia, ao longo das semanas, ao longo dos meses. Essas atividades vão desde o trabalho, o lazer, a educação, e, portanto, todas essas atividades devem estar presentes na nossa vida de acordo com aquilo que para nós é mais significativo. O terapeuta ocupacional, aquilo que faz é perceber, identificar como é que essas atividades estão presentes na vida de cada uma das pessoas com quem trabalha, quais é que foram afetadas resultantes de uma doença, de uma patologia, e como é que pode ajudar aquela pessoa a que aquela ocupação, aquela atividade possa ser reposta na sua vida. Se a pessoa teve um AVC, se a pessoa está mais dependente, se a pessoa, em termos cognitivos, está numa demência, mas que atividades é que são importantes para ela? O que é que realmente ela fazia anteriormente que era significativo e que está a deixar de fazer? Então, como é que eu pego nessas ocupações e consigo trabalhá-las, reajustá-las no dia a dia daquele meu doente, de forma a que ele sinta que dentro do novo quadro, dentro da nova condição, ele ainda consegue estar presente nas diferentes atividades que já realizava. Portanto, a terapia ocupacional é a ciência que trabalha a ocupação, a atividade. Somos nós que definimos realmente com critério qual é que é a atividade que deve ser prioritária para aquele doente, de acordo com a avaliação que fazemos. A mim faz-me um bocadinho de confusão, e confesso. Alguns colegas que, por exemplo, priorizam sempre o trabalho. Porque a pessoa ainda é muito nova, trabalhava, mas nós percebemos se realmente o trabalho era a área prioritária daquela pessoa, porque ocupações são de diferentes áreas. Se calhar a área prioritária, aquilo que eu gostava de conseguir fazer novamente, até nem era o trabalho, até era o lazer. Até era voltar a fazer uma atividade de jardinagem que lhe dava prazer. Certo. Portanto, como é que eu trabalho? Aquilo que eu explico da terapia ocupacional é: nós não somos nada sem estar ocupados. Nós temos sempre que estar a fazer alguma coisa.
inclusive descansar. Descansar é uma ocupação. E, portanto, para que essas ocupações estejam presentes nas nossas vidas, tem que existir profissionais que as entendam, que as avaliem e que as consigam manter presentes nas nossas vidas o máximo de tempo possível. Ok, muito bem explicado. Mas então, para uma pessoa, para quem não conhece ainda muito bem a forma de intervenção, já nos falou que intervém com pessoas idosas, já nos explicou que procura reabilitá-las e reabilitá-las dentro desta questão que é procurar que as pessoas continuem a fazer as ocupações que são importantes e fundamentais para elas. E essa intervenção, já falou, por exemplo, de reminiscência, não é? Uma técnica que vocês utilizam, mas fala-nos um bocadinho mais, quando fala de treinos cognitivos ou treinos motores, que tipo, mais Exercício. especificamente ou com mais exemplos, que tipo de intervenção é que vocês usam para, lá está, por exemplo, uma pessoa mais idosa que deixou de poder fazer uma determinada ocupação, poder voltar a fazê-la. Por exemplo, vamos imaginar, neste caso, uma pessoa com mais idade deixou de conseguir alimentar-se de forma independente por uma questão física. Primeiro, se aquele lado afetado não tem funcionalidade e não vamos conseguir restabelecer essa funcionalidade, então a avaliação está feita e vamos ter que voltar a trabalhar com aquela pessoa para que ela tenha funcionalidade só com uma das partes do seu corpo que está capaz de. Já chegou a como? No caso de manter a funcionalidade dos dois, mas com dificuldade, então podemos utilizar, nomeadamente, produtos de apoio. Se a pessoa deixou de utilizar uma das partes do seu corpo, por exemplo, teve um AVC, ficou plégica e não conseguimos realmente restabelecer aquela função, então aquilo que que no meu caso eu faço em sessão é ela gostava muito de voltar a conseguir comer pela sua mão, é importante para ela. Então, se é importante, em sessão, eu faço exercícios com objetos que tenham movimentos semelhantes ao que ela terá que utilizar para encher o garfo, encher uma colher e levar à boca. Eu vou buscar e utilizo materiais e exercícios que tenham em paralelismo o mesmo tipo de movimento que ela vai necessitar depois nessa atividade, numa fase inicial, para que também não haja a pressão de eu estou a treinar em sala a atividade que eu não consigo fazer. Então eu vou buscar outras estratégias, vou buscar, pode ser uma pinça em que ela pega num objeto para colocar de um lado para o outro, pode ser colocar um copo ou um objeto à altura, do peito e ela tem que pegar numa colher, encher a colher, numa bacia com feijões e colocá-las dentro do copo. Portanto, ao fazer o movimento da colher, de encher da bacia e colocar no copo, é um movimento semelhante a encher uma colher e levar à boca, para mais tarde, um período mais tarde, trazer isso para o contexto. Seja no contexto real, mesmo na refeição, pequeno almoço, no almoço, e seja mesmo ainda em contexto de sala, primeiro, mas no meu trabalho, na minha forma de intervenção, eu primeiro faço aquilo que eu chamo de atividades preparatórias. Portanto, Ok. atividades que vão preparar aquele membro, aquela mente, para quando estiver em contexto, conseguir trazer aquelas funções novamente. Ok, muito bem. Então já percebemos o que a Gabriela faz hoje em dia no seu, digamos, o seu trabalho principal, mas depois a Gabriela faz outras coisas e falou-nos aqui da sua veia empreendedorística, não é? Eu sei que tem um projeto nesta área do empreendedorismo, eu gostava que nos falasse um bocadinho disso. Eu, quando comecei no digital, comecei com esse projeto do empreendedorismo. E porquê? Como mulher, e a inteligência artificial também me trouxe esta parte de empreendedora, portanto, também tenho que divulgar nas redes sociais, também tenho que, portanto, estar presente, e mostrar a minha posição em relação ao uso da inteligência artificial. Hum. Portanto, eu também sou eu mesma uma empreendedora. Quando eu comecei com este projeto do empreendedorismo associado à terapia ocupacional, foi porque no meu contacto com mulheres empreendedoras eu sentia um desgaste muito grande, nomeadamente um desequilíbrio enorme. As pessoas vão para o digital, para o empreendedorismo, em busca de liberdade, de tempo, financeira, e vêm assoberbadas e sobrecarregadas com trabalho.
Porque como não tenho um horário fixo, como tinha no trabalho a tempo, num trabalho fora do empreendedorismo, quando tenho alguém, um patrão, um sítio para se deslocarem, muitas vezes trabalham em casa, não fixam tempos de trabalho, não fixam horários de trabalho. E o trabalho, que é apenas uma das áreas de ocupação, torna-se a área de ocupação principal. E aí muitas vezes começa o desequilíbrio ocupacional. Ou seja, começa o trabalho a sobrepor-se à área do descanso, do lazer, do autocuidado e surgem É quando a burnouts, flexibilidade se vira contra nós, não é? Porque aquela flexibilidade de horário que é, ok, então eu agora posso trabalhar nas gerir. horas que me dão mais jeito, mas depois ele começa a ocupar todas as horas, não é? Exatamente. Porquê? Porque também não há uma autoconsciência, um autoconceito de o que é que eu sou? Qual Uhum. é a pessoa, como é que eu sou, como é que eu devo estar presente, como é que estas atividades, estas ocupações, aliás, estas áreas de ocupação, devem estar presentes na minha vida. Porque a forma como elas devem estar presentes na minha vida são diferentes da forma como devem estar presentes na vida da Patrícia. Por isso é que nós Claro. somos seres únicos. E as áreas de ocupação devem estar distribuídas na vida de cada um de nós, de forma a que nos respeitem, a que respeitem a nossa singularidade. Para mim, o descanso é essencial. Eu sou produtiva 5, 6 horas, 7. Se for preciso, até posso chegar às 10 horas, mas isto não é sempre, em situações pontuais. Eu produzo melhor se trabalhar 5, 6, máximo 7 horas, do que se estiver a trabalhar 10 horas e tirar um dia em que eu não trabalho. Mas eu tenho que ter este conhecimento sobre mim, sobre a minha forma de ajustar as áreas de ocupação, para que eu depois consiga, no empreendedorismo, trazer esse equilíbrio e esse balanço. Então, se o descanso é uma área que é muito importante para mim, eu tenho que todos os dias ter na minha agenda tempo de descanso. E muitas vezes as pessoas confundem descanso com lazer e ocupam o tempo de Hum. descanso com ver televisão, ver um filme, ler um livro, ouvir música, fazer uma caminhada. Nenhuma destas atividades são atividades de descanso. São Então o todas que é atividades. descanso? É dormir? Ou é mais do que isso? Dormir dormir e descanso está em conjunto, mas não são a mesma coisa. Eu costumo dizer que Ok, descanso é existir simplesmente. ok. Existir. Porque sempre, uma vez que colocaram uma questão de, mas eu quando vou fazer uma caminhada desligo completamente. Mentira. Quando nós vamos fazer uma caminhada, nós estamos sempre com um sistema em alerta porque podemos cair, porque pode vir alguém. Nunca tinha pensado nessa perspectiva. Realmente nós não desligamos completamente. Portanto, é fundamental que se distingam as áreas de ocupação para que depois. Há uma expressão que se usa muito que é vim das férias mais cansada do que fui. Por que será? Sim. Preciso de férias para descansar das Das férias. férias. Sim. Porquê? Porque nós ocupamos o nosso período de férias com imensas atividades que nos dão prazer, mas que deixam os nossos sistemas em alerta. Dão-nos prazer, nós sentimos-nos bem a fazê-las, mas depois estamos com os nossos sistemas sempre ligados, sempre conectados. Não temos um descanso real e vimos das férias mais cansados e a precisar de férias das férias. Uhum. E às vezes as Mas, pessoas não mas percebem nós este hoje em dia equilíbrio. temos alguma dificuldade em fazer esse tipo de descanso, não é? Em só estar. Tipo, eu deitar-me ou sentar-me e só estar comigo mesma, ou com os meus pensamentos, por exemplo, fazer ali um período de meditação ou de só sentir o meu corpo, ou só, não é? Só respirar, ou só. Enfim, só estar, não é? Sem estar empenhada em fazer alguma coisa. É algo difícil hoje em dia, porque nós estamos sempre a ser estimulados não é? Com tudo à nossa volta, com os telemóveis, com as pessoas, com todos os nossos afazeres, e é realmente desafiante. Eu acho que é uma excelente ideia colocarmos realmente algum tempo no nosso horário para fazer isso. Mas como é que o seu projeto aborda esta questão, então? Portanto, aquilo que eu trago para o empreendedorismo é, eu defendo que toda a empreendedora, primeiro, tem que passar por um processo de autoconhecimento para perceber como é que deve organizar as diferentes áreas de ocupação no seu dia a dia, de forma a que a represente e lhe permita ter aquilo que ela procura, que é a liberdade de horário.
mas essas áreas devem estar presentes no horário dela, de forma ajustada a ela. Se são 6 horas por dia de trabalho, são 6 horas por dia de trabalho, e eu defendo que se o salário que me chega que me vem dessas 6 horas é o suficiente para eu ter uma vida estável, porque é que eu hei de trabalhar 10 procurando um salário muito maior, mas não respeitando o meu equilíbrio ocupacional e muitas vezes colocando a minha saúde em causa e tendo que sofrer de um burnout, de um desgaste físico. E, portanto, Uhum. como é que eu trago a terapia ocupacional para o empreendedorismo? Desta forma, eu primeiro trabalho com as minhas empreendedoras de forma a que elas tenham consciência de quem são, de quais são as áreas de ocupação, quais são as mais significativas, como é que elas devem estar presentes na vida de cada uma delas, por isso é que o meu trabalho é individual, porque nós não somos iguais, e depois vamos progressivamente criar um horário, uma rotina, de forma a que essas áreas estejam presentes em equilíbrio, mas num equilíbrio que as respeite. Ok. Nem que para isso tenhamos que reduzir as horas de trabalho, porque o trabalho não é a área principal. Sim, e este trabalho de criação de rotinas, não é? De reestruturação de rotinas também é muito da terapia ocupacional, não é? Claro que sim. E as pessoas que lhes chegam para trabalhar esta área são mais empreendedoras em início enfim, de carreira, digamos assim, não é? Em início desta fase de empreendedorismo, ou são pessoas que já estão Mais avançadas. mais avançadas, ok? Porque já sentem o peso de eu procurei o empreendedorismo para ter uma liberdade, para me poder gerir, e Hum, acabei na roda do rato e na armadilha de é certo. só mais um serviço que eu vou acrescentar, é Sim, sim, só sim, faz mais um sentido. cliente que eu vou trazer. E chegam a uma situação de exaustão. E depois não entendem porquê. Eu já tive situações em que me diziam, mas eu tenho a minha agenda cheia, foi sempre isto que eu quis, e eu não me sinto bem, não me sinto realizada. Porque depois, quando vamos a perceber o trabalho até nem era a área principal daquela pessoa. Uhum. E há áreas que foram deixando de existir, ou de estar presentes em tempos tão insignificantes, porque o trabalho passou a ocupar esses tempos. Claro, sim, faz todo o sentido. Muito bem, muito bem. Ahm, Falemos então agora um bocadinho da inteligência artificial, que é assim a grande tendência do momento, não é? É verdade. E é uma onda que a Gabriela está a surfar em toda a plenitude, porque apanhou o momento certo, não é? Porque trabalhou com muita antecedência esta temática, porque aprendeu com muita antecedência, porque se dedicou durante muito tempo. E neste momento está numa posição estratégica em que consegue partilhar o seu conhecimento com os outros, e está a partilhá-lo também de uma forma estratégica com os seus colegas da terapia ocupacional, que é no fundo quem melhor pode ensinar, porque são eles que têm o mesmo tipo de dia que a Gabriela tem e, portanto, são eles que melhor podem aproveitar o seu know-how nesta área para precisamente poderem aqui transformar os seus dias com a ajuda da inteligência artificial, não é? Sim, É sem isto? dúvida. É, sem dúvida. Eu comecei a estudar inteligência artificial já há um ano, há mais, melhor, já há 2 anos, mas já utilizava, já explorava, portanto, desde 2022, com a chegada do ChatGPT, eu comecei logo a tentar perceber o que era, o que é que não era. Depois comecei a explorar outras ferramentas e comecei a fazer formações. E a dada altura comecei a perceber que a inteligência artificial é um mundo, sim, há muitas ferramentas, sim, mas também tem um lado em que pode e deve ser uma grande aliada, ao nosso serviço. Quando me dizem que a inteligência artificial vai substituir profissionais, eu ainda hoje não consigo, acreditar. Há profissões que têm que vão ser reinventadas, que vão ter que se reinventar, ponto. Mas substituir profissionais, eu acredito é que profissionais que não dominem a inteligência artificial terão dificuldade agora, já, e ainda mais no futuro, em estar no mercado de trabalho de forma segura. E quando eu digo Uhum. segura, porque
Ainda há pouco tempo tivemos a notícia, por exemplo, daquele programa de fisioterapia através de inteligência artificial. Eu até comentei sobre esse assunto. A Ordem dos Fisioterapeutas veio muito bem, e com toda a razão, colocar algumas questões e tentar perceber o que é isto, o que é que está a ser desenvolvido, e têm toda a razão. Mas a verdade é que, se os profissionais não conhecerem, não dominarem, não souberem do que se está a falar, também não conseguem defender-se e mostrar que aquilo não faz sentido, ou não faz sentido daquela forma e podemos fazê-lo de outra forma. Uhum. Quando eu comecei as formações para mim, não tinha noção que chegasse ao ponto em que estou hoje. Porque de facto realmente tem existido muita procura para que eu dê formação, para que eu ensine a usar, porque eu também me posicionei nesse sentido. Porque eu desde janeiro que eu digo aquilo que agora se está a ouvir, que é temos que ensinar, temos que aprender e temos que ensinar. E em janeiro, quando eu fui rapidamente contar aqui, quando eu fui à escola onde eu me licenciei palestrar, a postura dos profissionais era: nós temos que encontrar ferramentas que detectem o uso da inteligência artificial para travar o uso. Sim, E quando eu entrei e disse: não, nós temos que encontrar estratégias de formar para que se use com critério, rigor e responsabilidade. claro. Aquilo que agora se ouve. Mas durante muito tempo, eu acho que as nossas áreas da saúde ainda estão atrasadas nesse sentido. Existia muita noção de a ideia de vamos travar, vamos impedir que se use. Uhum. Mas ninguém impediu o uso do computador. Eu ainda sou do tempo de fazer acetatos para apresentações, portanto, com canetas de acetato. Ninguém impediu o uso de um Google, que surgiu para nós fazermos pesquisas. Ninguém vai conseguir travar nem impedir o uso da inteligência artificial. Claro, temos que nos adaptar. Sim, Exatamente. isso mesmo. Pois, e a Gabriela fez a primeira edição da prática de terapia ocupacional com inteligência artificial, com a Eu Consigo. Vai começar também a dar novos cursos com a escola, diga-me, corrija-me, por favor, a escola de ah, o APTO? Politécnico de Leiria, não é? No Politécnico de Leiria, ou estou a Não, fazer não, não. confusão? Com a parceria com a APTO. Com a Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais. Exatamente. E vamos nós também organizar uma segunda edição desta prática de terapia ocupacional com inteligência artificial e fazer depois um segundo nível para aprofundar um pouco mais. O primeiro curso foi um autêntico sucesso, o feedback foi incrível. E eu agradeço imenso a nossa parceria, tem corrido muitíssimo bem. Quais é que são os próximos passos, Gabriela, depois destes desafios de dar formação? Esteve também no congresso com a Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais, no último congresso de terapia ocupacional. Quais é que são os próximos passos aqui na sua carreira? Portanto, sem dúvida é continuar a aprender, porque não faz sentido de outra forma. Eu só consigo passar informação, eu também tendo essa informação. E a inteligência artificial é algo que está sempre em constante evolução. O ChatGPT, que é das primeiras ferramentas, teve ainda uma atualização esta semana. Portanto, por isso é necessário estarmos em informação constante também para podermos passar estas informações às pessoas. Portanto, o próximo passo é manter-me a informação. E depois, o que eu percebi é que existe uma lacuna no nosso mercado de trabalho também, relativamente aos estudos que existem sobre o uso da inteligência artificial. Portanto, aquilo que eu pretendo no futuro é conseguir trazer também para o nosso mercado estudos que mostrem a importância do uso da inteligência artificial, mas também que mostrem que nós ainda estamos um bocadinho aquém daquilo que deveríamos estar. Portanto, estudos que comprovem e demonstrem que a inteligência artificial deve ser usada, nomeadamente nas áreas da saúde, deve ser ensinada, que nós temos lacunas no mercado nesse sentido, e, portanto, trazer estudos para, de alguma forma, podermos também dar aqui peso, talvez não seja a palavra mais correta, mas
dar ênfase e mostrar que é importante mudar formas de estar, formas de pensar. Portanto, no futuro, aquilo que eu quero é manter-me em formação, é também continuar a dar formação sempre com o meu lema de critério, rigor e responsabilidade. Acima de tudo, trazer estudos, e conseguir mostrar a importância do uso da inteligência artificial, mas que também ainda estamos a começar este processo de forma, lenta, a meu ver. Gabriela, muito obrigada. Desejo-lhe muitas felicidades na continuação de uma carreira que está em verdadeira ascensão. Espero que os seus projetos continuem a resultar, que as nossas parcerias também continuem a funcionar e a dar os seus frutos. Conte sempre connosco para aquilo que necessitar. Aqui nem eu consigo, será sempre muito bem-vinda. E vou-lhe só pedir uma última questão, que é se gostaria de deixar algum recado para quem está a pensar agora formar-se em terapia ocupacional, ou seja, para os novos profissionais que estão a vir para o mercado, o que é que diria a alguém que está a pensar nisto? É uma boa aposta? Não é uma boa aposta? Qual é que é a área? Porque a terapia ocupacional é aquela profissão que trabalha desde a barriga das mães até ao leito da morte, não é? Qual é que é a área do futuro, não é? Que recado é que poderia deixar a quem está a pensar nisto neste momento? Primeiro, de tudo, eu sou suspeita porque foi uma profissão que eu abracei e que eu gosto imenso. Portanto, para mim, terapia ocupacional não me fazia sentido. Neste momento, se tivesse que voltar atrás, seria terapia ocupacional que eu estudava. Mas, a par da terapia ocupacional e o futuro, porque não existe, é trazermos a inteligência artificial. Eu acredito que, quem está neste momento a começar e vai entrar para o curso ou procura o curso de terapia ocupacional, perceberem que têm aqui uma excelente oportunidade de trabalhar, uma nova área, porque, será, certamente uma das áreas a criar, terapia ocupacional com inteligência artificial, seja porque se vai criar, aplicações, seja porque se vai criar, ferramentas de inteligência artificial especificamente da área da terapia ocupacional para crianças, para idosos, para adolescentes, seja qual for a faixa etária. Mas, de facto, aquilo que eu digo a quem está agora a iniciar a terapia ocupacional é: vão já procurando formação em paralelo. Procurem também o digital, mas não para fazer scroll nas redes sociais, só porque sim, mas para perceberem que o digital e as redes sociais também têm uma área de trabalho que é possível de ser abraçada. Portanto, eu estou com o empreendedorismo através do digital e eu acho que é fundamental. Eu partilhava também hoje, curiosamente, uma notícia sobre, o facto das faculdades estarem a formar profissionais ainda estarem a formar profissionais para o mercado, mas com base em algo muito antigo. Portanto, eu partilhei hoje até essa notícia. Ainda não estamos a atualizar currículos para o mercado atual e por Hum, isso os terapeutas ocupacionais têm aqui uma vantagem. Nós trabalhamos a ocupação, a atividade. As áreas da ocupação estão presentes na vida de toda a gente. Todos nós somos seres ocupacionais e, portanto, reinventar a profissão também depende de nós. Também depende de nós criar um novo futuro para a terapia ocupacional. Quem entrar agora na profissão, que vá com este espírito de reinventar a profissão, de trazer mudanças importantes, de abraçar o futuro, porque os utentes deles serão pessoas como eu, que já sabem usar tecnologia. A tecnologia tem que estar exato, no ensino, porque eu serei um potencial cliente de um terapeuta ocupacional. E claro, se nós todos continuarmos nós. a ensinar como antigamente, não vamos conseguir chegar, aos, aos doentes do futuro com as ferramentas corretas. Portanto, quem está agora a começar no mercado é um curso extraordinário que vos vai abrir portas fantásticas em diferentes áreas, mas vamos criar uma nova, vamos reinventar a profissão e vamos trazer também a inteligência artificial, o digital, para dentro da terapia ocupacional, porque temos aqui, pano para mangas. Muito obrigada, Gabriela.
O resto de um Obrigada, bom eu, dia, bom Patrícia. trabalho, continuação de bom trabalho e tudo a correr bem. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada também pelo convite de fazer esta primeira formação de terapia ocupacional e inteligência artificial em parceria com a Eu Consigo. Obrigada também pelo convite nesta entrevista e foi um gosto e será sempre um gosto estar em parceria convosco. Obrigada. Muito obrigada, um beijinho. Um Adeus. beijinho, obrigada.